para isso, vou utilizar a nossa famosa simulação de Monte Carlo para gerar taxa de falso positivo. Vou utilizar 10.000 rodadas e eu escolhi alguns parâmetros a priori aqui, né? Que o meu sinal tem uma frequência de amostragem de 1026, na verdade era para colocar 1028, mas pode deixar 1026 que não vai fazer diferença nenhuma. O tamanho da minha janela também foi 1026. Eu coloquei tamanho de janela porque eu vou aplicar a MSC, né? Eu escolhi o tamanho da janela aqui para dar duração de 1 segundo, aí fica mais fácil manipular números. E essa estratégia é uma estratégia comum, né? Toda vez que utiliza detectores baseado em janelas, normalmente o pessoal procura utilizar um número que corresponde a um tempo inteiro. Isso na prática vai fazer diferença nenhuma, mas é mais fácil para escrever, né? Então, beleza. Nível de significância de 5%. Então, nesse meu caso, do meu exemplo, eu vou aplicar meu teste em dois momentos diferentes. Um momento de 30 segundos e após 60 segundos de coleta. Ou seja, eu começo meu exame, após 30 segundos, eu aplico meu detector. Se eu encontrar a resposta aqui, eu vou já decidir que existe uma presença de resposta. Se eu não encontrar a resposta aqui, eu vou coletar mais 30 segundos, ou seja, resultando aqui no total de 60 segundos. E nesse meu conjunto de 60 segundos, vou aplicar novamente o nosso detector. E para analisar a nossa taxa de falso positivo, para cada uma dessa simulação, eu vou computar, né, quando eu detectei ou não detectei minha resposta. Então vou ter dois valores críticos. O primeiro valor crítico é para esse instante que eu estou aplicando meu código aqui no tempo de 30 segundos. Lembrando, cada janela 1 segundo, então meu valor crítico é baseado na janela de 30 segundos para o nosso nível de significância 0,5. O nosso segundo valor crítico, que é aplicado aqui, né, no final do exame, tem uma janela de 60 segundos e nível de significância de 0,5% também, né? Criei um parâmetro para indicar o tempo máximo de exame, que seria útil até quando o meu exame vai, né? Que nesse meu caso é igual ao tempo da segunda aplicação do nosso teste aí de 60 segundos. Considerando esses parâmetros, o nosso sinal, o tamanho do nosso sinal, né, coletado, é dado pelo tamanho da janela e o número máximo de janela. Beleza? Eu poderia utilizar o nosso N como parâmetro e o M máximo e obter a terceira variável aí, né? O importante é que essa combinação sempre fecha, né? Lembrando, como eu vou aplicar o nosso detector, eu tenho que escolher qual BIM eu vou analisar. Como eu vou analisar o falso positivo e não ter nenhuma estimulação aqui, ou seja, não estou somando com nenhum valor com uma frequência específica, ou seja, eu não estou somando com nenhuma senoide, então não faz muita diferença escolher o BIM. Escolhi o BIM 30 e a variável ND é o número de detecções que eu vou ter, ou seja, é o valor que eu vou computar em cada um dos exames, caso eu detecte, ok? Então aqui vão começar os nossos experimentos, lembrando aqui é cada experimento, na linha que eu estou inicializando o nosso vetor, né, com tamanho de N, poderia ter colocado N aqui na verdade, acabei colocando multiplicação, e a primeira parte do nosso exame, eu realizo a coleta de 30 segundos, né? Ou seja, aqui corresponde a um instante que eu realizo minha coleta de 30 segundos aí. Então, uma vez obtido a quantidade de dados correspondente a 30 segundos, eu vou aplicar meu detector. Nota que o meu detector é aplicado somente nesse tempo de 30 segundos. Eu estou aplicando aqui, ó, o vetor que eu estou passando de parâmetro para a nossa função da MSC é para uma janela de M igual a 30. Beleza? Essa função da MSC a que nós vimos nas aulas passadas, correspondente dos detectores no domínio da frequência, dado o vetor, né, dos valores da MSC, eu só pego a MSC que eu desejo, né, que é do BIM que eu quero investigar. Então eu comparo esse meu valor aqui com o valor crítico. Se o valor for superior ao valor crítico, quer dizer que houve detecção de resposta, né? Então eu computo que detectou resposta e eu paro o meu exame. E eu acabo entrando em outro experimento meu, ou seja,
detectei minha resposta, parou meu exame. Se minha resposta não for detectada nesse período de 30 segundos, eu venho para essa linha aqui, né, de baixo aqui, que agora eu acabo representando, né, que eu coletei mais 30 segundos, né, de sinais. Então no final aqui, né, eu já tenho 60 segundos de sinais. E agora esse novo sinal com 60 segundos, o nosso X aqui, né, eu aplico novamente meu detector. Nota que agora eu tenho um M igual a 60. Novamente, eu escolho o valor da MSC para a frequência que eu desejo analisar, que é para esse BIM, e verifico se o valor do nosso detector é superior ao segundo valor crítico. Se for, eu computo aqui, né? Nota, na questão de programação, eu não estou computando para o mesmo exame duas vezes, né? Porque se aqui uma vez detectou, eu já não entro mais nesse else, então eu não tenho esse perigo na minha programação e eu realizo isso diversas vezes. E uma vez realizado todos os nossos experimentos, eu calculo a taxa de falso positivo, que é o meu número de vezes que eu detectei dividido pelo nosso número de runs. Então rodei uma vez aí o meu experimento e eu achei essa taxa de falso positivo, né, que é um valor maior do que 5%. O esperado era em torno de 5%, né? Até maior do que 5%, bem maior na verdade, né? 8,63%, quase o dobro, né? E fato que se fosse aplicado uma única vez, né, o nosso detector, íamos ver que nós teríamos uma faixa em torno de 5%. Para comprovar isso, basta você tirar, por exemplo, esse M aqui, ó, você tira essa parte aqui, ó, do nosso código, não aplicando esse teste, aplicando uma vez só o teste em 60 segundos, nós vamos ver que vai chegar em 5%. Ok? Então, por meio desse exemplo, eu quis mostrar para vocês o problema do aumento da taxa de falso positivo ao aplicar de maneira repetitiva o nosso detector. Nesse caso, foi o exemplo mais simples, que foi duas vezes, né? Mas se eu aplicar mais vezes, essa taxa de falso positivo vai aumentar, que é uma coisa que nós não desejamos, né, no nosso exame, né? Para contornar esse problema, nas próximas aulas nós vamos aprender duas abordagens que aqui eu já mais ou menos expliquei, que seriam essas duas abordagens aqui, que por meio delas eu tento pelo menos controlar esse aumento da taxa de falso positivo. Ok? Então até a próxima aula aí, velho.